Bom dia para você que faz parte aqui do canal do TradingView e YouTube. Eu sou Álvaro Advisor e hoje eu vou dar continuidade ao estudo sobre natureza e estrutura de mercado. Hoje falando sobre os ciclos dos preços, eu vou dar início aqui sem delongas, que é para o vídeo não ficar muito longo, beleza, pessoal? Então, basicamente, a estrutura básica do mercado ela existe apenas duas formações: as tendências, e estas elas podem ser de alta se estiverem subindo ou de baixa se estiverem descendo, e as lateralizações, que podem ser acumulações se estiverem no início de um ciclo ou distribuições se estiverem no topo de um ciclo. Como nós já vimos, o movimento do preço durante essas fases ele é feito por meio de ondas, né? Ondas essas que têm ali as suas características, né? Durante a fase de acumulação, por exemplo, os traders eles compram todas as ações disponíveis para venda no mercado. E quando eles se certificam por meio de várias manobras, indicadores, ferramentas, que não há mais oferta flutuante, eles iniciam a fase de tendência de alta. E esta fase de tendência é sobre o caminho de menor resistência. Os profissionais eles já verificaram que não encontrarão muita resistência, ou seja, a oferta, que impeça o preço de atingir patamares mais elevados. Esse conceito ele é muito importante porque enquanto eles não verificarem que o caminho está claro, ou seja, ele tem a ausência de vendedores, eles não vão iniciar o movimento ascendente e assim eles vão realizar diversas manobras de testes e retestes repetidas vezes. Caso a oferta seja esmagadora, o caminho de menor resistência será para baixo. Então, o preço nesse ponto ele só poderá cair e continuar caindo mais e mais. Durante a tendência de alta, por exemplo, a demanda dos compradores é mais agressiva do que a oferta dos vendedores. Nessa etapa, nesse caso, então, soma-se a participação de grandes operadores menos informados e do público em geral, cuja demanda eleva o preço, né? E aí o movimento ele continuará até que os compradores e vendedores considerem que o preço atingiu um patamar de seu interesse e os compradores verão valioso fechar suas operações e os vendedores verão como valioso começar a assumir posições curtas, né? O mercado ele entra na fase de distribuição nesse momento. E aí um mercado ele vai formando e se diz que as grandes operadoras eles estão terminando de distribuir, de vender as ações que compravam anteriormente, no caso, né? E aí a entrada de os últimos compradores, por exemplo, nessa situação aqui, quando há um rompimento desse no topo de uma resistência, gananciosos no caso, e bem também como entrada de vendedores bem informados, né? Quando entra aqui no smart money. Quando eles verificam que o caminho de menor resistência está em baixa, eles iniciam a fase de tendência de baixa. E se eles observarem que a demanda está presente e sem intenção de abandono, essa resistência a preços mais baixos só deixará um caminho viável, que é para cima. Se o preço continuar a subir após uma pausa, essa estrutura ela é identificada como reacumulação. E o mesmo acontece para o caso de baixa. Se o preço entra em uma tendência de baixa e houver uma pausa antes de continuar com a tendência, com a queda, esse movimento lateral será identificado como uma fase de redistribuição. E aí é o seguinte, durante a tendência de baixa, a oferta dos vendedores é mais agressiva do que a demanda dos compradores. Portanto, apenas os preços mais baixos podem ser esperados. Não só quando você, mas ser capaz
de determinar onde o preço está no ciclo de preços é uma vantagem significativa, né? Porque conhecer o contexto geral, ele nos ajuda a evitar entrar no mercado no momento errado. Isso significa que, se o mercado estiver em uma fase de alta após a acumulação, evitaremos entrar em posições vendidas. E se estiver em uma fase de baixa após a distribuição, nós vamos evitar entrar em posições compradas, né? Você pode não saber aproveitar o movimento da tendência, mas com essa premissa em mente, você certamente evitará uma perda ao tentar negociar contra a tendência, por exemplo. Quando o preço ele está em fase de acumulação ou tendência de alta, se diz que está em uma posição de compra. E quando ele está em fase de distribuição ou tendência de baixa, se diz que ele está em uma posição de venda. E quando não há interesse e nenhuma campanha foi realizada, se diz que ele está em uma posição neutra, lateralizada. O ciclo ele é considerado completo quando todos os estágios do ciclo são observados: a acumulação, tendência de alta, distribuição e tendência de baixa. Esses ciclos completos eles ocorrem em todos os time frames. Mais na frente nós vamos estudar a correlação entre time frame e estrutura, então vai ficar mais claro um pouquinho mais na frente. E é por isso é tão importante levar em consideração todos os time frames, né? Porque cada um deles vai contar uma história diferente em cada estágio, né? É necessário contextualizar o mercado sobre esse ponto de vista para você poder realizar uma análise correta do mesmo. Uma vez que você aprenda a identificar corretamente as 4 fases do mercado e que assuma um ponto de vista totalmente imparcial, ou seja, longe de notícias, de rumores, de opiniões e dos seus próprios conceitos, você vai conseguir tirar proveito dessa operação e com certeza vai ser relativamente bem mais fácil para você, né? Poder identificar isso. Mais na frente, quando a gente for estudar análise de ondas de Elliott, vamos estudar o mesmo conceito, só que de uma forma um pouquinho diferente, né? Aqui, embasado na teoria do Wyckoff, nós estudamos as 4 fases da seguinte forma: acumulação, né? Tendência de alta, reacumulação, distribuição e tendência de baixa. Já no estruturas analisadas pelas ondas de Elliott, a estrutura completa da onda de Elliott ela é formada por 8 movimentos. É o impulso, a onda 1, onda 2, corretiva, onda 3, onda 4, corretiva e a onda 5. Na sequência, nós vemos com a onda A, onda B e onda C. Esse aqui seria o ciclo completo da estrutura analisada com o conceito de ondas de Elliott, né? Existem várias variações para essa estrutura, pessoal. Não é só assim, entendeu? Então, é um estudo que leva tempo, demanda muito interesse, né? De cada um de estar podendo se aprofundar cada vez mais e conseguir entender aí essas variações. Por padrão e natureza, o mercado tende a se mover em um movimento perpétuo. Por padrão e natureza, o preço tende a seguir em movimento perpétuo de impulso, correção, impulso. Beleza? Esse é o nosso estudo de hoje, né? O conceito. E já deixei aqui umas marcações no gráfico, já para não deixar o período de tempo, o vídeo muito longo, desculpa. E aqui nós temos fase de distribuição, redistribuição, fase acumulativa. Acumulação, tendência. Fase de reacumulação, tendência.
fase de reacumulação, tendência, fase de reacumulação, tendência. Então, o preço ele sempre vai seguir nesse fluxo perpétuo, impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção, impulso, correção. Dessa forma, fica muito simples de você entender um pouco da estrutura do mercado. Então, eu acredito que isso possa facilitar a visão de muitos aí, assim como facilitou a minha. Hoje em dia, eu não utilizo mais linhas de tendências, porque às vezes você está aqui, ó, essa parte aqui ela ainda não aconteceu, beleza? Então você está aqui, ó, tem 2 pontos na linha de tendência. Primeiro ponto, segundo ponto. O preço começa a subir aqui e ele veio aqui, ó, fez um testezinho, rompeu. E aí, vamos vender aqui? Né? Ou então, quando ele tocou na linha de tendência, vamos comprar e compra, o preço derrete. Pega no stop aqui embaixo. Ele volta aqui para fazer o reteste, deixou o reteste, deixou essas velhinhas aqui, ó, bonitinho, bonitinho, vamos vender. E aí o cara vende, o preço, pum, sobe. Então, por esse motivo, eu não uso mais linha de tendência, não sou nada contra com quem usa, podem usar, quem quiser usar, quem não quiser, ok? Eu não vou ser aqui aquele mentor que sempre fala que só o dele funciona. Jamais eu vou ser essa pessoa, até porque eu conheço vários traders profissionais, traders de alto nível, né? E eles utilizam linha de tendência, eles utilizam aplicando conceitos de varejo mesclados com conceitos institucionais. Então isso aí vai de cada um. Jamais eu vou abrir aqui minha boca para falar que uma coisa ou outra não funciona. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Um forte abraço do Álvaro Advisor. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e já chega dando esse like aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço, um ótimo final de semana e até mais. Valeu!